Você já percebeu quantas decisões toma todos os dias, apenas para evitar um julgamento? A roupa que escolhe, o modo como fala, os sonhos que você guarda na gaveta, porque pensa: o que vão achar se eu fracassar? Viver em função da opinião alheia é como carregar um júri invisível dentro da sua cabeça. Você se tornou o réu da sua própria vida, pedindo permissão para pessoas que sequer se importam com você. Freud dizia que a sociedade funciona através da repressão dos nossos instintos, para que possamos conviver. Mas nós levamos isso longe demais. Nós sufocamos a nossa identidade para sermos aceitáveis. E o preço disso é simples: mediocridade. Hoje, o Dr. Cupidines vai te mostrar por que a indiferença ao julgamento é o maior multiplicador de poder que existe. Vamos entender como os grandes nomes da história usaram o desprezo pela opinião pública para construir impérios, e como você pode retomar o seu eixo central. Se você está cansado de ser um figurante na sua própria história, este vídeo é o seu manifesto de independência. Na psicologia clássica, existe uma estrutura chamada superego. É a parte da sua mente que absorve as regras, as críticas e as expectativas dos seus pais, dos seus professores e da sociedade. O problema é que o seu superego está desregulado. Ele deixou de ser um orientador e se tornou um censor cruel, um juiz interno que te pune antes mesmo de você agir. O medo do "o que vão pensar" não é um sinal de prudência. É um sinal de que você entregou as chaves da sua mente para o mundo lá fora. Quando você se preocupa com a opinião alheia, você entrega o seu controle emocional. Se eles elogiam, você sobe. Se eles criticam, você desmorona. Você se torna um joguete nas mãos de pessoas que, na maioria das vezes, estão apenas projetando as próprias inseguranças em você. O homem que busca o domínio interno entende algo simples: a percepção dos outros é um problema dos outros. Ela não é a realidade. Ela é apenas uma interpretação distorcida, baseada em filtros que você não controla. Nietzsche falava sobre o espírito livre. Para ele, a moralidade da massa funciona como um rebanho que tenta puxar o indivíduo superior para baixo, não por justiça, mas para que ninguém se sinta diminuído pela grandeza alheia. Ignorar o que os outros pensam não é um ato de arrogância, é um ato de sobrevivência psíquica. Se você quer alcançar resultados que a maioria não alcança, você precisa estar disposto a ser incompreendido pela maioria. Pense nos grandes criadores: Steve Jobs, ou artistas como Billie Eilish. Eles foram chamados de loucos, de esquisitos, de arrogantes, mas eles possuíam uma couraça emocional. Eles não buscavam consenso. Eles buscavam a expressão da própria verdade. O poder real nasce no momento em que a crítica alheia perde o efeito de choque sobre você. Quando o não ou a risada de um terceiro se torna apenas um ruído de fundo, como o barulho da chuva batendo contra uma janela blindada. Os estoicos tinham uma técnica simples: a dicotomia do controle. Existem coisas que dependem de você, e existem coisas que não dependem. A opinião alheia está firmemente na segunda categoria. Você pode ser a pessoa mais ética e competente do mundo, e ainda assim, alguém vai te odiar por isso. Gastar energia tentando corrigir o que os outros pensam é o desperdício mais trágico da vida humana. É tentar segurar o vento com as mãos. Quando você para de se explicar, você economiza uma quantidade imensa de energia vital. O silêncio diante da provocação não é fraqueza, é um sinal de força avassaladora. Quem se justifica admite que o outro tem o direito de julgá-lo. Quem apenas segue o próprio caminho mostra que o tribunal do outro não tem jurisdição sobre a sua vida. O homem que não precisa de aplausos
é o homem mais perigoso da sala, porque ele não pode ser comprado, não pode ser chantageado e não pode ser manipulado pelo medo da exclusão. Como aplicar isso agora? Mudando o seu posicionamento. A partir de hoje, você vai adotar o que chamamos de filtro de relevância. Antes de se abalar com um comentário, pergunte a si mesmo: eu respeitaria essa pessoa o suficiente para pedir um conselho? Se a resposta for não, o julgamento dela tem valor zero. Observe como as pessoas reagem quando você para de buscar aprovação. No início, elas ficam desconfortáveis. Dizem que você mudou, que você está frio. Mas com o tempo, esse desconforto se transforma em respeito profundo. As pessoas são atraídas por quem possui um centro gravitacional próprio. Ao ignorar o ruído externo, você se torna o seu próprio ponto de referência. Você deixa de ser uma peça no tabuleiro dos outros e se torna o mestre do seu próprio jogo. A verdadeira força não está em lutar contra as opiniões alheias. Ela está em caminhar de tal forma que elas sequer consigam te tocar. A vida é curta demais para ser vivida como uma performance para os outros. A liberdade não é a ausência de críticas, mas a ausência da necessidade de evitá-las. Quando você finalmente entende que a opinião das pessoas sobre você diz muito sobre quem elas são e quase nada sobre quem você é, as correntes caem. Você se torna livre para errar, livre para tentar e, finalmente, livre para vencer. Não peça permissão para ser grande. Não peça desculpas por ter um brilho que incomoda quem vive na sombra. O seu compromisso é com a sua visão, não com a plateia. Se você já sentiu o peso de viver para os outros e decidiu que basta, deixe seu comentário abaixo. Qual foi o momento em que você decidiu que a sua opinião era a única que realmente importava? Inscreva-se no Dr. Cupidines. Aqui, nós construímos a mente que o mundo não consegue dobrar. Mantenha seu eixo. O poder é seu.